Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui com os irmãos para trazermos mais uma videoaula. Hoje o nosso tema é um tema simples, mas de grande relevância. Jesus, o sumo sacerdote. Em seguida vamos tratar de um outro tema e vai ser muito importante a gente conhecer um pouco a respeito dessa questão de Jesus ser o sumo sacerdote. Como nós já percebemos, o autor ou escritor aí do livro dos Hebreus é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa conhecedora, é um mestre aí da escritura do Antigo Testamento, que falou muito bem a respeito de Jesus, da nova aliança, sempre aí fazendo aquela comparação ou aquele paralelo, com a antiga aliança. Então, nesse assunto, nesse tema aqui que nós vamos tratar nesse momento, então o autor, ao escrever sobre a superioridade de Jesus em relação à pessoa de Moisés, agora ele vai focar a pessoa de Jesus como sumo sacerdote, da nova aliança. Então, na antiga aliança, o que é que nós observamos? Nós observamos que na antiga aliança tinha o sumo sacerdote e tinha os demais sacerdotes. Só que há uma diferença. Por quê? Porque esse sumo sacerdote da antiga aliança era temporário, era uma pessoa falha, era uma pessoa imperfeita, e também os sacerdotes que estavam sob a sua liderança. Então, de acordo aí com a lei de Moisés, jamais Jesus poderia exercer o sacerdócio, Por quê? Porque Jesus não era da tribo de Levi, não era descendente de Arão, então ele não poderia exercer essa função aí de sumo sacerdote. Isso se ele estivesse ligado, aí se a nova aliança tivesse aí ligada, literalmente falando, na lei mosaica, mas não é o caso. Então, como o escritor era um cristão que estava aí escrevendo, focando os judeus cristãos, então foi necessário ele buscar informações nos textos do Antigo Testamento para defender a ideia de sumo sacerdote à pessoa de Jesus. Então, vamos compreender isso. Qual era o foco aí da carta? O foco da carta é o destinatário, que provavelmente eram judeus cristãos, que ainda estavam aí ligados, apegados à ideia da antiga aliança. Então, quando ele vai falar de Jesus como sumo sacerdote, ele vai precisar, o autor vai precisar de informações acerca dessa ideia de sacerdote do Antigo Testamento, para que ele consiga lançar para os seus destinatários a ideia de sumo sacerdote dentro da nova aliança, que é diferente, Então, o que é que nós vamos ver? Primeiro, o autor, ele afirma, Hebreus 4:14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Então, o que é que ele está informando aos seus destinatários? Que a igreja, os cristãos daquele momento, ele já tinha um grande sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus, o Filho de Deus. Então, após essa afirmação, ele enfatiza que Jesus é um sumo sacerdote diferente. Porque apesar de ter sido como qualquer ser humano, mas nele não havia pecado, diferente aí dos sumos sacerdotes que vêm da linhagem de Arão, todos eles foram falhos, todos eles foram imperfeitos, todos eles também foram temporários. Jesus não. Jesus foi perfeito, Jesus continua sendo perfeito, ele não falhou, e ele não é temporário. O seu sacerdócio, ele é eterno, ou seja, ele não é substituído. No sacerdócio de Arão, o sumo sacerdote, ele era temporário, até porque ele chegava o seu período, ele era substituído por outro. Mas Jesus, na nova aliança, ele é sumo sacerdote
e o seu sacerdócio é para sempre, né? Isso é importante a gente saber dessa diferença. Então, como afirma o autor no capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 2 e 3, o sumo sacerdote da lei mosaica não era diferente dos demais. Eles eram cheios de fraqueza, precisando fazer oferta pelos pecados do povo e também dele mesmo. Ou seja, o sumo sacerdote da antiga aliança era uma pessoa comum que estava exercendo um ofício diferente, mas que a sua natureza era igual à das demais, uma natureza pecaminosa. Não é à toa que ele fazia o sacrifício por si mesmo também, para perdão dos seus pecados, né? Então, enquanto o sumo sacerdote levítico deveria fazer oferta ao Senhor, por si e pelo povo, Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, que tem origem na tribo de Levi, aliás, na tribo de Judá, ele, sem pecado, ofereceu a si mesmo pelos pecados de todos. Olha só, o sumo sacerdote da antiga aliança, ele precisava fazer um sacrifício por si mesmo, para perdão dos seus pecados. Depois, pelo pecado do povo. Jesus, como sumo sacerdote da nova aliança, ele sem pecado, ele se oferece em sacrifício pelo perdão de todos, né? Então, há uma grande diferença aí de Jesus como sumo sacerdote para o sumo sacerdócio aí da antiga aliança. Então, para defender o sacerdócio de Jesus, o autor ele cita um texto, né, da escritura do Antigo Testamento, que é o Salmo 110. O Salmo 110, o versículo do número 4, né, que diz assim: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, né, conforme está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo de número 5. Então, o escritor aos Hebreus ele vai buscar no Salmo a defesa que ele está falando da pessoa de Jesus como sumo sacerdote, né? Ou seja, como ele está se direcionando a cristãos, possivelmente judeus, ligados e apegados ainda à lei, então ele precisa buscar aí nas escrituras do Antigo Testamento respaldo ou provas escriturísticas a respeito do assunto que ele está abordando para aquele grupo de cristãos. Então, o salmo aí citado é um salmo messiânico, né? Ou seja, porque ele aponta para a pessoa do Messias, como sendo aí o Messias sacerdote, não da lei mosaica. Logo, não seria da tribo também de Levi. Então, o que é que nós observamos aí? O escritor, com muita sabedoria, com muito entendimento, ele se vale desse salmo para apontar que esse salmo se direciona ao Messias. Logo, ele vai entender que esse Messias que viria seria um Messias que não seria da tribo de Levi. Então, esse salmo aí está apontando para um Messias que viria não da tribo de Levi, ou seja, da descendência de Arão, mas que seria sumo sacerdote, ou que seria sacerdote de uma outra ordem, que no caso seria da ordem de Melquisedeque, né? Então, o Messias profetizado no Salmo 104, versículo 4, tem origem em outra tribo israelita, que a gente já percebeu aí qual é. A gente vai saber que tribo é essa por conta do Novo Testamento, né? Já que Jesus é o Messias e ele veio aí da tribo de Judá, né? E por que ele seria da origem de Melquisedeque? Por que esse Messias, por que esse sacerdote seria aí da ordem de Melquisedeque, né? Porque assim como Melquisedeque não veio da tribo de Levi, até porque ela não existia, assim Jesus é um sacerdote que não precisaria vir de Levi. Então, que nós compreendemos? Nós compreendemos que Jesus, como o sumo sacerdote da nova aliança, ele não teria a obrigação de vir
da tribo de Levi, tampouco da descendência de Arão. E conforme a profecia aí do Salmo 110, essa profecia messiânica, que nos fala aí de um sacerdote de uma outra ordem, é claro e é logicamente que esse Messias não poderia vir da tribo de Levi. E se ele viesse da tribo de Levi, dificilmente ele poderia ser o Messias e tampouco o sacerdote aí da nova aliança, já que ele vinha de uma outra ordem sacerdotal, né? Então o autor ele encerra esse tema afirmando que em nenhum momento Jesus se autoglorificou, interessante isso, para se fazer de sumo sacerdote. Ao contrário, Deus o fez sumo sacerdote. Então, Hebreus 5:5 vai nos dar essa orientação que Deus o fez sumo sacerdote. Nós sabemos que atualmente tem muitas pessoas que se auto-intitulam alguma coisa, se fazem ser alguma coisa, né? Se autoproclama, né, alguma coisa, né? Então, diferente aí, Jesus ele foi chamado por Deus, né? É como está escrito aí no texto, né, de Hebreus 5:10, chamado por Deus, sumo sacerdote. Então, quem foi que chamou ele de sumo sacerdote? Foi o homem? Não. Quem denominou Jesus de sumo sacerdote foi o próprio Deus. Segundo a ordem de quem? De Levi? Não. Da descendência de Arão? Não. Segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, além de sumo sacerdote, foi filho obediente, né? Conforme está escrito aí, Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, vimos aí que esse sumo sacerdote, que é Jesus, é o sumo sacerdote da nova aliança, porém não tinha um coração exaltado, não era uma pessoa orgulhosa. Se fosse, não seria perfeito, né? Seria igualmente o sacerdote imperfeito aí da antiga aliança. E ele também, além de sacerdote, além de sumo sacerdote, também era filho obediente. Muito importante essa informação. Também vale salientar que o autor chama a atenção de seus destinatários, que os mesmos foram negligentes para ouvir. Olha só, o escritor aos Hebreus agora vai dar uma chamada, né? Vai dar uma advertência aos seus destinatários, dizendo que eles estavam sendo negligentes para ouvir. Ouvir o quê? Aquilo que tudo que o escritor já tinha falado, já tinha escrito, né? Então, ele ainda vai dizer que pelo tempo eles já deveriam ser mestres, mas que ainda estavam necessitando de ensinos, né, acerca de certas questões, ou dessas questões. Então, quando a gente lê no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11 e 12, o autor descrevendo aí a respeito dessa negligência deles, nós compreendemos que o autor está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que o fato dele estar falando isso, na realidade, ele não deveria estar falando. Por quê? Porque pelo tempo que essas pessoas tinham de fé, eles já deveriam compreender todo o sistema da nova aliança. E nós sabemos que essa negligência de ouvir a palavra, de dar atenção ao ensino da palavra de Deus, não pertence somente a esse grupo aí de 2000 anos atrás. Essa negligência ainda existe atualmente dentro do meio cristão evangélico. A maioria de nós não tem um coração ou um ouvido, né? Um ouvido atento ao ensinamento da palavra de Deus. Não é à toa que muitas vezes é necessário explicar doutrinas consideradas simples, doutrinas bem básicas, né? Para pessoas que têm anos e anos, né, dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica atual.
Então, nota-se que esse defeito aí, ele ainda é pertinente até os dias atuais. O autor ele quer dizer que essas questões aí doutrinárias, né, é de difícil interpretação e que por causa da negligência deles em não ouvir os ensinos, eles se tornaram assim como meninos, né? Não evoluíram no conhecimento e que estavam ainda necessitando de ser ensinados sobre os rudimentos da palavra de Deus, conforme o capítulo 5 de Hebreus vai nos informar, e o versículo de número 12. Então, eles eram cristãos que estavam já há bastante tempo servindo ao Senhor, dentro do cristianismo, porém, eles ainda não tinham compreensão, ainda não tinham entendimento dessas informações doutrinárias que o escritor aos Hebreus tinha acabado de informar, que seria a respeito da divindade de Jesus, que seria a respeito de Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, como o autor da nova aliança. Então, essas informações doutrinárias, aparentemente, nós vamos compreender isso, que parece que era uma novidade para aqueles cristãos. Por isso foi necessário o escritor aos Hebreus detalhar cada assunto desses aí que a gente acabou de falar, né? Hoje, atualmente, é importante também a gente salientar que ainda há esse defeito, né? E que a gente ainda tenta, luta, busca, de uma certa forma, tratar de certos assuntos, mas que muitas vezes nós não temos êxito. Por quê? Porque as pessoas continuam negligenciando em ouvir aí os ensinos da palavra de Deus e continuam aí agindo como menino, né? Mesmo tendo algumas dezenas de anos no Evangelho. Um outro assunto importante que devemos tratar aqui é a respeito do sacerdote eterno de Jesus, né? Então, Jesus, ele, diferente do sacerdote da antiga aliança, que era temporário, Jesus é eterno, né? Então, o seu sacerdócio dura para todo sempre. Então, com muita sabedoria e entendimento acerca da lei, o escritor aos Hebreus, ele descreve o sacerdócio levítico. Em relação ao sacerdócio de Melquisedeque, ele vai fazer esse paralelo e vai fazer muito bem feito, né? A intenção do autor é mostrar aos seus destinatários, que eram os judeus cristãos, que o sacerdócio levítico ele teve a sua importância realmente, né? Mas que havia chegado o seu tempo para ser substituído por outra ordem sacerdotal. Como já havia uma profecia, como nós vimos aí, já havia uma profecia no Salmo 110, o versículo 4, né? Falando de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, logo nós compreendemos que iria chegar um momento em que esse sacerdócio da ordem de Arão iria chegar ao seu fim, ia chegar ao seu tempo. E ele chegou ao seu fim quando? A partir do momento que o Messias chega. Porque o Messias ele não seria somente aquele cordeiro que era sacrificado, mas ele seria também esse sumo sacerdote. E o seu sacerdócio é intransferível. Por quê? Porque ele vive para sempre. Ele vive eternamente. Então, aí no capítulo 7, versículo 1 e 2, né? O autor ele começa escrevendo a respeito de Melquisedeque, ele vai trazer a história de Melquisedeque, as informações que se tem, né? Que ele era um personagem registrado aí no livro de Gênesis, né? Ele era um rei, né? Lá em Salém, era um sacerdote de Deus também, e que ele abençoou a pessoa de Abraão. Quando essa pessoa aí, o Abraão, ele regressava da batalha, né? E que Abraão lhe deu o dízimo. Abraão foi até ele, deu o dízimo a Melquisedeque e também recebeu aí a bênção desse sacerdote, né?
Então, como não há nenhum registro a respeito dos pais de Melquisedeque, não existe nenhum registro no livro do Gênesis que fale sobre os pais de Melquisedeque, né? Então, o escritor aos Hebreus vai descrever aí como sendo alguém sem pai, né? Sem mãe, ou seja, sem genealogia, sem princípio de vida nem fim. Quando alguém lê isso, imagina que o escritor aos Hebreus esteja escrevendo a respeito de alguém que nem ser humano era, né? Que não tem fim, não tem começo. Mas não, ele apenas está tratando aí da situação dele. Como não há um registro, ele está fazendo uma comparação, né? Um paralelo a respeito aí da pessoa de Jesus. Por quê? Porque justamente Jesus, ele está nessa condição. Jesus não tem começo de dias nem fim de dias, ele é eterno. Assim como não há um registro sobre Melquisedeque, da sua linhagem, do dia da sua morte, por exemplo. Então, o escritor aos Hebreus aproveita essa informação e vai lançar, assemelhando essa informação à pessoa de Jesus, né? Então, o autor entende que o seu sacerdócio aí vai permanecer para sempre. Hebreus 7:3. Então, Jesus ele vem de um sacerdócio que nunca acabou, né? Que é o sacerdócio aí de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Jesus nunca vai dar lugar para outro. Ou seja, a nova aliança ela nunca vai ser substituída. É importante a gente também compreender isso aí. Para enfatizar o sacerdócio de Melquisedeque, o autor também ele trabalha aí no texto a ideia de que Melquisedeque ele era maior que Abraão, né? Por que ele vai dizer isso? É simples. Pelo fato de Abraão lhe dar dízimo. Então, Abraão ele dá dízimo a Melquisedeque, né? Hebreus capítulo 7, o versículo 4 e 6 nos trata dessa história aí. Então, quando Abraão lhe dá dízimo, ele está mostrando o quê? Que ele era maior do que Abraão, né? Então, mesmo o rei e sacerdote de Deus em Salém não fosse contado aí na genealogia de Abraão, né? Mas ele recebeu dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha promessa. Quem é que tinha promessa? Abraão. Melquisedeque era da linhagem dele? Não, de forma nenhuma. Melquisedeque não vinha da linhagem de Sem, como Abraão vinha da linhagem de Sem. Mas Abraão chegou-se a ele, deu o dízimo e foi abençoado, como Hebreus 7:7, né? E nós entendemos o quê? Que o maior sempre abençoa o menor. Assim, então, qual seria a ideia que o autor está querendo informar para aqueles cristãos? A ideia é informar os leitores, aos hebreus, que assim como Melquisedeque era maior do que Abraão, era também maior que o sacerdócio levítico, já que o sacerdócio levítico veio de alguém considerado menor que Melquisedeque, que foi Abraão. Então, Levi é descendente de Abraão. Logo, o sacerdócio levítico é um sacerdócio menor do que o de Melquisedeque. Por quê? Melquisedeque foi maior do que Abraão. E Jesus, o seu sacerdócio, veio da ordem de quem? De Melquisedeque. Então, o sacerdócio da qual a ordem de Jesus está vindo é maior do que o sacerdócio levítico. Essa é a intenção do escritor aos Hebreus, mostrar que o sacerdócio de Jesus é maior e dizendo o porquê que esse sacerdócio é maior. Há algo interessante que o escritor fala, é sobre a necessidade de ser levantado outro sacerdote, só que não vindo de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, né? Hebreus capítulo 7, versículo de número 11. Então, a princípio, o leitor pode questionar: como o escritor aos Hebreus chegou à conclusão de que havia uma necessidade de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Então,
em Hebreus 7:11, ele vai falar dessa necessidade. Haveria uma necessidade de ser levantado outro sacerdote. Só que assim, o leitor que desconhece aí algumas informações do Antigo Testamento vai questionar. Por que que ele disse isso, né? Bom, como já havíamos dito anteriormente, o escritor dos Hebreus é alguém conhecedor da escritura do Antigo Testamento e simplesmente está baseado em uma profecia. Então, tudo que o escritor aos Hebreus está escrevendo, ele não está escrevendo de si mesmo. Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, baseado aí nas profecias do Antigo Testamento. Ele não está fazendo nada em vão. Então, o autor está se referindo ao Salmo 110, é o versículo 4. É um salmo que a gente já comentou, que fala que tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por que que haveria um tempo que teria que ser levantado um outro sacerdote? Por causa dessa profecia aí. Essa profecia aí está mostrando que chegaria um momento na nação de Israel que deveria ser levantado um outro sacerdote de uma outra ordem sacerdotal, que seria de Melquisedeque, né? E o escritor aos Hebreus está tentando aí provar, de uma certa forma, para aqueles cristãos da sua época, que esse tempo chegou, que foi com Jesus, né? Então, o que isso significa? É que se há uma profecia de um novo sacerdote aí, da ordem de Melquisedeque, é porque o antigo sacerdócio levítico, né, era falho, era imperfeito. Logo, necessitaria ser substituído por um sacerdócio melhor. Então, se há uma profecia aí no livro do Salmo sobre um novo sacerdócio, é porque o primeiro não seria o suficiente. Deus iria levantar um outro sacerdócio melhor, que seria aí da ordem de Melquisedeque, né? Então, partindo do princípio, né, que essa profecia do Salmo 110, o versículo 4, já se cumpriu em Cristo, então Jesus é esse sacerdote aí, da ordem de Melquisedeque. Logo, houve uma mudança da lei, já que mudou a ordem sacerdotal. Hebreus, capítulo 7, o versículo de número 12, diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, o escritor aos Hebreus é muito claro e também objetivo, que quando ele aponta para Jesus como sendo esse sacerdote aí da ordem de Melquisedeque. Então, se ele é da ordem de Melquisedeque, então mudou-se o sacerdócio. Se mudou-se o sacerdócio, então vai haver uma necessidade de mudança aí também da lei. Por isso que os cristãos da nova aliança, eles não seguem como doutrina, né, a lei. Eles seguem aí as ordenanças, os mandamentos da nova aliança, que vem aí de um sacerdote, ou de um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então, além de ter havido uma mudança na lei, o seu tempo também chegou ao fim, né? Hebreus 8:13 nos informa isso. Isso é um problema para aqueles que ainda acreditam que a lei de Moisés, a lei mosaica, ela é eterna, né? Eterna em que sentido? Ela nunca vai deixar de estar lá, né? Mas o seu vigor, ou seja, a sua praticidade para a salvação de alguém, não tem mais esse valor. Se alguém quiser ser salvo, ele é salvo não através da antiga aliança, ele é salvo pela nova aliança, crendo aí que Cristo é o Messias, é o sumo sacerdote da nova aliança, né? Então, o seu tempo aí, o tempo da antiga aliança chegou, né? E teve que ser substituída aí pela nova aliança. Então, de acordo com o texto acima,
entende-se que os cristãos estão apegados aqui ao novo concerto, feito em Cristo Jesus, e que nesse novo concerto há mandamentos aí conforme o antigo concerto. E esses mandamentos, eles estão escritos aonde, né? Eles estão escritos no livro do Gênesis, no Pentateuco, de forma nenhuma. Eles estão escritos nos livros do Novo Testamento. Então, e ao estudar esses mandamentos aí, nota-se que realmente houve uma mudança. Então, onde é que estão os mandamentos daqueles que pertencem à nova aliança? Está no Novo Testamento, nas cartas apostólicas. E quando a gente começa a ler as cartas apostólicas, os mandamentos inseridos nessas cartas, nós percebemos que realmente houve uma mudança, sim, conforme está escrito aí em Hebreus 7 e 12. Vários mandamentos da lei não permaneceram na nova aliança. Exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, o não comer algumas carnes, as festas judaicas, né? E os que migraram aí para a nova aliança, os mandamentos que veio, né, para a nova aliança, eles vieram assim diferenciados, né? Mateus capítulo 5, versículo 21 até o 43, nós temos uma lista aí de mandamentos que são falados por Jesus, são citados por Jesus, mas que dentro da nova aliança, do novo concerto, tem uma diferenciação. Vamos dar um exemplo, né? Jesus vai dizer que foi dito aos antigos, não adulterarás. É o que está escrito na lei. Mas o que Jesus vai dizer? Em verdade vos digo, que aquele que atentar para uma mulher e cobiçar no seu coração já cometeu adultério. Então, de acordo com a antiga aliança, o que é o adultério? É o relacionamento entre duas pessoas casadas com a pessoa que não é o seu cônjuge. Ou seja, para haver adultério tem que haver o contato físico, o relacionamento sexual. E isso de acordo com a antiga aliança. Mas, na nova aliança, Jesus vai dizer que só o ato do indivíduo cobiçar no seu coração, ele já adulterou. Então, houve sim uma mudança, né, com a chegada da nova aliança. Os mandamentos que vão migrar para a nova aliança, eles vão migrar, mas de uma forma diferente, né? Não vou citar aqui os diversos textos, porque são muitos, mas os irmãos podem conferir aí em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 43. Esses aí são apenas aqueles falados por Jesus, né? Mas existem outros, né? Então, a segunda aliança é considerada que perfeita, de acordo com o escritor aos Hebreus, né? Pois enquanto na primeira aliança o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano, né, no Santo dos Santos, Jesus, o nosso sumo sacerdote aí, ele entrou uma vez só no tabernáculo celeste, não foi o terrestre, e efetuou que uma eterna redenção. Irmãos, podem conferir essa informação em Hebreus, capítulo 9, versículo 7 ao 12, né? Então, Jesus, como sumo sacerdote aí, eterno, né, da nova aliança, ele entregou a si mesmo para a purificação dos que nele crescem. Então, Jesus não vai purificar todo mundo. O sacrifício de Cristo é para a purificação dos que acreditam nele, dos que se entregam a ele, né? Fazendo-se também mediador do quê? De um novo testamento. Então, Jesus não é mediador da antiga aliança ou da lei de Moisés, ele é mediador do novo testamento, do novo concerto, né? Então, o sacrifício de Jesus foi necessário, pois os sacrifícios da lei não eram suficientes para tirar o pecado de ninguém. Hebreus 10 e 4, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Então, era necessário o sacrifício de Cristo, né? Jamais o sacrifício do animal era o suficiente ou capaz de tirar pecado de alguém. Então, foi necessário, na nova aliança, Jesus fazer isso, né? Então, se alguém ele busca a purificação de seus pecados, não encontrará na primeira aliança.
somente na nova aliança, crendo no sacrifício de Cristo Jesus, né? Conforme está em Hebreus, capítulo 10 e versículo de número 12. Aqui a gente encerra a nossa videoaula. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Fique com Deus e a paz do Senhor.